estiver participando, por favor, entre no Telegram, que eu vou compartilhar esse material que vocês estão vendo na tela também em PDF, tá certo? Então, primeira aula, claves e pautas e suas origens, tá? Então, na escrita musical, nós temos um elemento fundamental, um elemento importantíssimo, um elemento que é imprescindível para a gente ler música e escrever música, que são as claves. Vocês já viram falar de clave? De onde vieram as claves? Como elas são manipuladas? Qual é o que das claves? Né? Isso que a gente vai ver nessa primeira aula, que nós vamos, primeiro de tudo, entender a origem. Tá? Então, quais são as origens? Qual é a origem das claves aqui? Então, eu compartilhei essa imagem lá no Telegram. Essa é uma imagem extraída de um manuscrito que é um tratado do século IX, chamado Musica Increadis, que vocês veem aqui um círculo. Né? Eu vou explicar um pouquinho essa imagem para vocês entenderem por que eu compartilhei ela com vocês. Então, tem no meio como se fosse uma ponte atravessando todo esse círculo, e eu tenho letras. Tá? O que são essas letras? Essas letras são alturas sonoras, são notas musicais. A primeira maneira que se usou de maneira difusa de representação de notas são letras. Tá? Então, digamos, lá em cima eu tenho um A, e o A, hoje, na atualidade, quando chegar a aula que faça relação com isso, eu vou dizer que nota é o A. Por enquanto, o A é A e representa esse som aqui. Tá? Eu posso tocar esse som 8 notas acima, ele vai soar igual, só que mais agudo. Tá? O A é esse som. Depois tem o B é esse som. O C é esse som. O D é esse som. O E é esse som. O F é esse som. E o G é esse som. E aí volta de novo para o A, né? E eu tenho o ciclo de 8 notas. São 7 notas. Quando eu chego e repito a próxima, ficam 8 notas, o que a gente chama de oitava. É a distância entre duas notas que soam iguais, só que mais agudas. E o que são esses diversos comunicantes, esses diversos traços ondulados? Isso aqui são as relações entre os sons, as relações entre as alturas que foram medidas inicialmente por Pitágoras. Ele determinou essas relações e deu nomes. Esses nomes são gregos que estão escritos aí. E a distância entre 8 sons, essa distância que eu fiz agora, ela é chamada diápason em grego. Então, diápason deu origem ao termo diapasão, que é o que a gente usa para afinar hoje os instrumentos, etc. E tem outros nomes, diapente, diatesseron. Então, são os nomes das relações entre os sons que a gente, numa outra aula, vai estudar, que são os intervalos. Tá? Mas isso a gente deixa para outra aula. O importante para a gente é saber que os sons, as alturas sonoras são representadas com letras, certo? Primeira forma de escrever alturas melódicas com exatidão foi através de letras, da letra A à letra G, 7 sons. Tá? Esse é um sistema que foi descoberto, calculado no monocórdio pelo nosso Pitágoras. Ele propôs um sistema de 7 sons. Isso também tem um fundo simbólico, né? O movimento lá, a escola de Pitágoras era muito mística. Eles tinham uma relação com os números, achavam que os números refletiam a natureza e a natureza refletia Deus. Então esse número 7, ele tem também um quê de simbolismo. Existem outras culturas que dividem as escalas com outras quantidades de sons, com outras distâncias. Mas a cultura ocidental, que tem origem na Antiguidade Clássica e no cristianismo, divide a escala em 7 sons. Essa escala tem 7 sons, tá? Que são organizados de 4 em 4. Como assim de 4 em 4? Por quê? Porque na escala inteira a gente vai até o 8º som e ficam 4 para um lado, 4 para o outro. Isso a gente chama de tetracorde, tá? Mas isso não é o assunto de hoje. Eu vou repetir esse assunto depois. O importante é saber que os 7 sons são escritos com letras, certo? Então vamos para o próximo slide. Então,
Como eles usavam letras para escrever, vocês veem esses manuscritos antigos aqui, já medievais, né, já escrevendo o repertório gregoriano, que tem as letras no início da partitura. E veja aí, na de cima tem a letra F, aí em cima tem a letra A, em cima tem a letra C, em cima tem a letra E. Então ele está usando todas essas letras na frente para dizer, olha, quem estiver na direção do F, nessa linha, vai ser essa nota, nota F. O desenhinho, o neuma, que a gente chama, que é esse desenho que representa a nota, que estiver na direção do C, bem aqui do lado, né, vai ser a nota C, tá? Já embaixo eu não tenho mais todas essas letras, não tenho A, F, A, C e E. Eu só tenho F. Por quê? Porque os outros já estão implícitos, eu já sei que ia de duas em duas. Você vê que do F eu não vou para o G, eu vou para o A. Vocês já vão entender por quê no próximo slide. Mas embaixo eu já tenho só a letra F e uma linha vermelha, tá? Caiu em desuso escrever em todas as linhas as letras correspondentes, ficou só uma letra, que é a letra F. Né? E o que aconteceu? Começou a se escrever música assim, né? Então você já sabe que eu tenho a escala aqui embaixo, A, B, C, D, E, F, G, e depois volta A, B, C. Eu botei minúsculo para dizer que já está em outra oitava. E se escrever a pauta de 4 linhas aí, D, F, A, C, ou F, A, C e E, né? Então, cada linha... Por que que era assim? Por quê? Porque uma linha eu escrevo uma nota, o D. Então, entre as linhas, no espaço que tem entre as linhas, eu escrevo a letra E. Eu escrevo a nota E. Então, não preciso escrever no início da linha a letra E. Senão, eu teria que escrever no espaço, entre as duas linhas. Então, eu não escrevo E. Eu escrevo D, o F, que está na outra linha. Aí, pulo o G, que é o espaço. Eu escrevo A, que é a outra linha. Pula o B, que é espaço, escrevo C. E na de baixo eu já tenho um pouco mais agudo. Por quê? Porque já não vem do D, vem do F. E o F para cima. Tá? Então F, A, C e E. E isso virou isso aqui, que foram as claves. O que acabou acontecendo aqui com o desuso de botar letras em cada linha para lembrar, olha, essa linha é a letra D, essa linha é a letra F. Não precisa botar em todas as linhas. Se eu botar uma única letra, nessa linha eu vou saber quais são todas as outras linhas e vou saber quais são todos os outros espaços. Eu não preciso usar todas as letras em todas as linhas. Eu já não ponho nos espaços, só ponho nas linhas. Então, acabou a se usar primeiro as duas de baixo, primeiro 2 letras, o F, que eu mostrei anteriormente, e o C. Essas duas, numa outra aula eu vou explicar por que só essas permaneceram inicialmente, por que as outras letras não foram usadas como clave, mas só essas duas. E a de cima, que posteriormente passou a ser usada por quê? Por causa dos instrumentos. Que acontece que o F e o D, eles eram úteis porque eles abarcavam a região vocal. As vozes alcançavam vozes graves para o F, vozes agudas para o C, e eu poderia trocar o C de linha. Se eu botasse o C mais para cima, eu tinha mais nota grave. Se eu botasse o C mais para baixo, eu tinha mais nota aguda. Vocês viram lá naquele que tinha D, E, e depois quando muda para o F, né? Então, a depender do lugar que eu colocasse o C, eu ia ter mais espaço para escrever para cima, mais espaço para escrever para baixo. Então, essas duas abarcavam as regiões vocais. Só que aí nasce o G. Se vocês contarem do F para o C, tem a distância de 5 sons. F, G, A, B, C. E do C para o G, também tem 5 sons. C, D, E, F, G. Tendo 5 sons de distância, eles adotaram o G justamente para manter esse equilíbrio. Então, se entre o F e o C, entre o grave e o médio, tem 5, entre o médio e o agudo vão ter 5 também. E aí se determinou o G para uso mais instrumental, porque os instrumentos já alcançavam regiões auditivas mais agudas do que as vozes. Lembre que as vozes nesse período geralmente eram vozes masculinas que entoavam esse repertório. As vozes femininas não costumavam entoar, apesar de a clave de C ou Dó, que hoje atualmente, né?
o C, se usado na primeira linha, ele pode alcançar a região aguda feminina tranquilamente. Isso é inclusive chamado de clave do soprano. Cada clave tem um nome. Eu não vou dizer o nome de todas as claves aqui, tá? Mas o importante é a gente saber. Quando eu digo nome, é cada clave de Dó em cada linha tem um nome. Mas eu não vou entrar nesse mérito ainda aqui. O importante é a gente saber que são 3, com 3 letras, tá? E por que ficou o nome clave? Por que é clave o nome? Vejam bem, clave em italiano é chiave, em espanhol clave, em inglês clef, em alemão Notenschlüssel e em francês clef, né? Pelo menos essas línguas aqui. Clave, chiave é chave, então é a chave para se compreender a colocação das notas nas linhas e nos espaços. Então, por exemplo, em alemão Schlüssel é chave, né? E Notenschlüssel é clave. E em francês, clef significa chave. Em inglês não, né? Em inglês acabou adotando o nome francês, ficou clef. Então chave em inglês é key. Mas elas têm relação com a palavra chave. E essas são as claves modernas. O desenho moderno. Mas isso aqui nada mais é do que a de cima, um G, tá? É um G estilizado, um G capitular. A do meio é um C também estilizado. E a de baixo é um F, também um F estilizado. Então essas 3 claves nada mais são do que letras estilizadas. Letras capitulares, tá? Letra de início de capítulo, no medievo, elas foram mudando o traçado e tem esse traçado moderno. E também adotaram o nome das alturas absolutas das notas modernas, que é clave de Sol, o G hoje corresponde ao Sol, clave de Dó, né? O C hoje corresponde ao Dó, e clave de Fá, o F hoje corresponde ao Fá. Tá? Demorou alguns séculos para ter essa correspondência entre as letras e esses nomes de notas, que depois eu vou contar a história numa outra aula, na aula de notas. Então essas são as claves modernas, elas têm relação direta com as letras antigas que eram colocadas à frente das linhas para identificar que altura sonora era aquela daquela linha. Tá? E assim ficou as claves e a pauta onde as claves são colocadas para determinar, certo? Então, a clave de Sol é colocada de uma maneira que o G fique na segunda linha. Na segunda linha eu tenho G. Então, o Sol é escrito na segunda linha. A clave de Dó é colocada no meio da pauta, então na terceira linha. A linha fica no meio, ou em outras linhas, tá? Existem clave de Dó em outras linhas. Mas a principal na terceira linha. Então, o Dó é escrito na terceira linha. E a clave de Fá também é colocada na quarta linha. Então, o Fá é naquela. Lá no Telegram eu vou mandar uma foto dessas claves nas pautas para vocês entenderem a colocação moderna delas, certo? Então, a aula de hoje era essa. Sejam sempre bem-vindos a esse nosso curso de teoria musical na palma da mão. Até a próxima. Um abraço.